Oi, Cláudia, Oi. tudo bem? Boa noite, tudo bem? Já estamos gravando. Estamos gravando, já, Tudo né? bem? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a nossa apresentação. Então, essas imagens que vocês estão vendo é graças à inteligência artificial, que é mais uma entidade que está surgindo no universo da gente, né? Na verdade, ela é um espelho da nossa consciência. Ela tenta imitar a gente, né? E, no final, vira como uma função transcendente, fazendo a ligação, né, com a... Oh, meu Deus, de novo. Eu te tirei de novo aqui. Deixa eu colocar de novo. Tarefa. Aqui, apresentar. Ela, compartilhar. Muito bom. Então, vamos, como em toda reunião espírita, a gente começa... Boa noite, lá. A gente começa com uma oração, né? E por que a gente começa com uma oração? Porque nós vivemos em simbiose. Nós estamos cercados por espíritos e a maneira como a gente se conecta com eles tem a ver com a nossa vibração, né? Então, esse grupo, como todos os grupos que estudam os trabalhos do André Luiz, eles são amparados por uma falange de nosso lar, né? Os trabalhadores, que aproveitam essa oportunidade para divulgar os conhecimentos, né, espíritas, que, como eu costumo dizer, né, enquanto as pessoas têm medo da morte, nós espíritas entendemos que a morte é um presente. Porque antes a gente só podia evoluir no plano físico. Depois que os nossos mentores quiseram acelerar a nossa evolução, eles inventaram a morte, que é uma maneira de você evoluir tanto no plano físico como no plano espiritual. Bom, então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus para poder elevar a nossa vibração de maneira a gente poder estar sintonizado com essas falanges de trabalhadores da espiritualidade. Isso vai ajudar a gente a compreender esses ensinamentos que, graças aos trabalhadores de nosso lar, foram encaminhados até nós. E o fantástico disso tudo é que alguma coisa começou em 1940 e até hoje continua extremamente atual e válido. Vamos agradecer a Jesus e pedir a Ele que nos ajude a compreender essas lições maravilhosas que nós vamos ter acesso a partir de agora, né? Vamos lá? Só lembrando, né? Esse trabalho todo, viu, Heron e Priscílio, é de uma cidadezinha que tem aí em cima do Rio de Janeiro, chamada Nosso Lar, né? Nosso Lar, que é essa estrela de 6 pontas, maravilhosa. Foi aí que começou esse trabalho, desse grupo, né? Que é uma região que fica na região do umbral superior, né? São 6 ministérios, a gente já falou na aula passada, tem várias pesquisas querendo saber quem é o André Luiz, e quando o Emmanuel apresentou o André Luiz ao Chico, o Chico perguntou: quem é você? Aí ele falou: olha, pode me chamar de André Luiz. Aquela humildade, né, que a gente não tem, né, que a gente adora nome, ego, né, mas os espíritos não. Então, o André Luiz, então, é um nome, é óbvio, né, que, por exemplo, o Luciano dos Anjos, que é um jornalista que teve na Federação Espírita Brasileira, fez uma pesquisa, escreveu esse livro. Então, tem várias hipóteses de quem é André Luiz, né? Então, para o Luciano, seria Faustino Monteiro Esposel, né? Para o Valdo Vieira, seria
Carlos Chagas. Para o Herculano Pires e para o Emílio Miranda, André Luiz é uma falange. São vários espíritos de alto nível intelectual e que não tinham uma crença religiosa, que aprenderam a ter depois que passaram para o outro mundo. Esse é o grupo, né, que colaborou nesse projeto maravilhoso, né, o projeto André Luiz. Gratidão a eles. São 12 livros, 13 livros, né, e a gente está no primeiro, Nosso Lar. Né? Estamos no capítulo 7, as explicações de Lísias. Então, no encontro de segunda-feira passada, o André estava reclamando. Ninguém quer me ver, ninguém vem me visitar. Né? E aí o Lísias explica para ele que a mãe dele já esteve várias vezes lá tentando vê-lo. Né? E que breve ela iria aparecer. Né? E então, estamos no finalzinho do capítulo, ele vai dizer assim: observando meu desapontamento, Lísias acrescentou fraterno: sua mãe virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio, rolou, como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões. Está falando do tempo que o André Luiz ficou no umbral. Ele ficou 8 anos lá. 8 anos para poder orar. Olha que absurdo, né? Mas ele estava tão perturbado por não saber o que era morte, né? E também agredido por aquelas entidades, que ele esqueceu de Deus. Bastou uma oração, então, né, para que ele fosse tirado do umbral onde ele estava e levado para o Nosso Lar, o Ministério de Auxílio. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, orou, você, André, ampliou o seu padrão vibratório e aí permitiu que o socorro, que estava presente esses 8 anos inteiros, só esperando esse momento, chegasse. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto: desejarei, então, com todas as minhas forças, minha mãe virá. Minha mãe virá. Lídia sorriu com inteligência e, como quem previne generoso, afirmou ao despedir-se: convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber, primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, falando de outro jeito, vontade ativa, desejar. Trabalho persistente, saber desejar. E merecimento justo. O visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu me detinha silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras: desejar, saber desejar e merecer. Né? Parece fácil, né? E é, né? Então, é que é o ciclo do merecimento. Desejar, saber desejar. A intenção, a ação e o resultado. O que nós desejamos? O que eu preciso fazer para merecer que o meu desejo seja atendido? Chegamos no capítulo 8. Organização de serviços. Esse capítulo marca uma passagem importante do acolhimento individual para a compreensão da ordem coletiva, do sofrimento pessoal para o serviço organizado como caminho evolutivo. Essa é a pedagogia do cosmos. Ninguém evolui isolado. Essa aqui do lado é a nossa Bem-Bem.
quando estiveres a ponto de pronunciar qualquer frase refletida ou empreender a mínima ação contra os outros, ora e silencia. Porque Deus te ouve, o céu te ouve, e Deus te sustentará. Ninguém evolui isolado. Nós estamos em simbiose, ajudamos uns aos outros. Decorridas algumas semanas de tratamento ativo, saí pela primeira vez em companhia de Lísias. Então, ele estava no hospital, né, no Ministério de Auxílio, e ele saiu para vir nosso lar. Ele não conhecia nosso lar, como nós também não conhecemos ainda nosso lar, vamos conhecer agora. Vamos caminhar junto com os nossos amigos. Impressionou o espetáculo nas ruas. Vastas avenidas, enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas. Entidades numerosas iam e vinham. Algumas pareciam situar a mente em lugares distantes, mas outras me dirigiam olhares acolhedores. Incumbia-se o companheiro Lísias de me orientar em face das surpresas que surgiam ininterruptas. Percebendo-me as íntimas conjecturas, estabeleceu o solícito. Gente, tem muitos lugares no planeta Terra que parecem com essa descrição de nosso lar. Comunidades criadas para parecer como o nosso lar. Assim como no umbral inferior, tem cidades piores que o Morro do Alemão, aí do Rio de Janeiro. Né? Ou seja, o que há do lado de lá é um espelho do que há do lado de cá. Estamos, disse Ulisses para o André Luiz, no local do Ministério do Auxílio. Tudo o que vemos, edifícios, casas residenciais, representam instituições e abrigos adequados à tarefa de nossa jurisdição. Lembra, o Ministério do Auxílio e de Regeneração estão voltados para o umbral, para atender as pessoas que chegam do umbral. O Ministério das Comunicações e do Esclarecimento estão voltados ao planeta Terra, preparando a comunicação ou nos educando para ser pai, ser engenheiro, ser médico. E o Ministério da União Divina e o Ministério da Elevação é que faz a ligação com os planos superiores. Então, aqui no Ministério do Auxílio, orientadores, operários e outros serviçais da missão residem aqui. Olha só, nas cidades mais avançadas é a mesma coisa, né? Você, se estiver em Amsterdã e quiser mudar, você tem que mudar a escola do seu filho, você tem que estar perto do trabalho. Mesma coisa lá. Nesta zona, atende-se a doentes, ouvem-se rogativos, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendam ao sofrimento. Aí o André pergunta, né? Então, em nosso lar, o Ministério do Auxílio, ele pergunta, ele não sabia tudo que eu estou falando, ele não sabia ainda. Né? Como não? Nossos serviços estão distribuídos numa organização que se aperfeiçoa dia a dia, sob a orientação dos que nos presidem os destinos. O Lísias, fixando em André os olhos lúcidos, prosseguiu. Não tem visto, nos atos da prece, nosso governador espiritual, cercado de 72 colaboradores? Pois esses 72 colaboradores são os ministros de nosso lar. A colônia, que é essencialmente trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, cada ministério com 12 ministros.
A colônia, que é essencialmente trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, visto que a nossa cidade espiritual é zona de transição. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Clarencio, o nosso chefe e amigo, é um dos ministros do Ministério do Auxílio. Valendo-me da pausa natural, exclamei comovido. Nunca imaginei a possibilidade de organizações tão complexas depois da morte do corpo físico. Sim, esclareceu Lísias, o véu da ilusão é muito denso nos ciclos carnais. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Ou seja, as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. E depois nós acompanhamos o que está acontecendo de progresso no mundo espiritual. Porque lá também nada é estático. A natureza agreste transforma-se em jardim, quando orientada pela mente do homem. E o pensamento humano, selvagem, na criatura primitiva, transforma-se em potencial criador, quando inspirado pelas mentes que funcionam nas esferas mais altas. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. As intuições, a inspiração, tudo vem dos nossos mentores. Por isso que é sempre importante a gente estar conectado nessa simbiose que eu estou falando. Cada ministério tem essa forma triangular, né? É uma ponta da estrela. Aí o André perguntou, nosso lar foi sempre assim? Nosso lar terá uma história, como as grandes cidades planetárias? Sem dúvida. Os planos vizinhos da esfera terráquea possuem igualmente natureza específica. Nosso lar é a antiga fundação de portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. A princípio, enorme e exaustiva foi a luta, segundo consta em nossos arquivos do Ministério do Esclarecimento. Há substâncias ásperas nas zonas invisíveis da Terra, tal como nas regiões que se caracterizam pela matéria grosseira. Aqui também existem enormes extensões de potencial inferior, como há no planeta. Grandes tratos de natureza rude e incivilizada. Os trabalhos primordiais foram desanimadores, mesmo para os espíritos mais fortes. Onde se congregam hoje vibrações delicadas e nobres, esses edifícios lindos que você está vendo, misturavam-se as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares. Os fundadores não desanimaram, porém, prosseguiram na obra, copiando o esforço dos europeus, que chegavam à esfera material, apenas com a diferença de que, por lá, se empregava a violência, a guerra, a escravidão. E aqui, o serviço perseverante, a solidariedade fraterna e o amor espiritual. A essa altura, atingiram uma praça de maravilhosos contornos, ostentando extensos jardins. No centro da praça, erguia-se um palácio de magnificente beleza, encabeçado de torres soberanas que se perdiam no céu. Os fundadores da colônia começaram o esforço partindo daqui,
onde se localiza a governadoria, diz o visitador. Apontando o palácio, continuou. Vemos nessa praça o ponto de convergência dos 6 ministérios a que me referi. Todos começam da governadoria, estendendo-se em forma triangular. E respeitoso comentou: ali, nesse palácio, vive o nosso abnegado orientador. Nos trabalhos administrativos, ele tem a colaboração de 3.000 funcionários. Nosso lar é uma colônia grande, tem colônias menores. Entretanto, ele, o governador, é quem mais trabalha. E é mais fiel que todos nós reunidos. Os ministros costumam excursionar noutras esferas, renovando energias e valorizando conhecimentos. Nós vamos ver nesses livros, né? Por exemplo, o Guia Alexandre, que vai estar ajudando o André Luiz no Missionário da Luz, ele, no fim do livro, ele vai para planos superiores para ganhar energia. Então, os ministros costumam excursionar noutras esferas, para aprender, renovar a energia. Nós, outros, gozamos entretenimentos habituais. Mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Ele faz questão que descansemos. Nos obriga mesmo a férias periódicas. O espírito também tem férias. Ao passo que ele mesmo quase nunca repousa, mesmo no que concerne às horas de sono. Parece que a glória dele é o serviço perene. Aí o Ulisses vai dizer: basta lembrar que eu, Ulisses, já estou aqui há 40 anos. E com exceção das assembleias referentes às preces coletivas, nós vimos no encontro passado, né? Todo anoitecer, o governador mais 72 ministros fazem uma oração, todos de nosso lar fazem a oração, né? E fenômenos físicos acontecem, chuva de flores. Né? Seu pensamento, porém, abrange todos os círculos de serviço. Sua assistência carinhosa a tudo e a todos atinge. Depois de longa pausa, o enfermeiro, Lísias, amigo, ascensor. Não faz muito, comemorou-se o aniversário de 114 anos da sua magnânima direção. Estamos em 1940, mais ou menos. Ele está ali desde 1800, em nosso lar. Calara-se Lísias, evidenciando comovida a referência, enquanto eu, a seu lado, contemplava respeitoso e embevecido as torres maravilhosas que pareciam cindir o firmamento. Estamos no capítulo 9. Problema de alimentação. Da fome do corpo à fome da alma. Quer ler para mim, Cláudio? Aí, Cláudio não. Elizabeth, quer ler para mim? Vamos lá. Pode ler, Elizabeth. Problema de alimentação. Elevando na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao generoso enfermeiro para descansar alguns minutos, num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repulsos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordasse os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram, assim,
reduzidas a simples serviço de distribuição sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam as exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o ministério da União Divina ficou imune de tais abusos, pelas características que lhes são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de se espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. Lá também tem gente revoltada, né? O governador né? Eu era um. Na época eu estava no Ministério do Esclarecimento, eu achava que o pessoal precisava comer. Só esclarecendo, né? Esclarecendo. A gente se alimenta de luz, de ar e de matéria densa. São 3 formas de alimentação. O pessoal que está nos planos superiores se alimenta de amor. Que é a forma mais poderosa de alimentação. Mas já tem muitas comunidades na Terra que quase não comem, vivem de ar, de respiração pela meditação. Pode continuar. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos que se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e, finalmente, do regime. Destacava-se a superioridade dos métodos de espiritualização. Facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo, em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Ante pausa mais longa, reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos, perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso, em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalhavam. Eram eles os mais teimosos adversários. Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente, enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou assistência de nobres mentores,
que nos orientam por intermédio do Ministério da União Divina, e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Enquanto argumentavam, os cientistas e a governadoria contemporizavam. Formavam-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperados do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas no serviço de regeneração, em que grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino, em virtude dos vícios de alimentação. Olha só, tá vendo? Contrabando. É tudo igual, tudo conhecido. Não, e na regeneração, que até hoje, na regeneração, se vocês olharem, né, é onde ainda há necessidade de alimento mais sólido mesmo. Né? Mas dali era a brecha maior, né? O contato mais próximo do umbral. Uhum. O Sidney Lourenço, o palestrante, ele costuma dizer: vocês não precisam ter medo de ir para o umbral. Vai encontrar só gente conhecida lá. Sim, só amigo. Vai lá. É a mesma coisa aqui. Isso. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Ou seja, às vezes, ser enérgico é importante. É necessário. Não houve combate nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, por meio da respiração e água, misturadas a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser indignação do espírito manso e justo. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve, então, regozijo público, e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo Departamento da Regeneração foi convertido em ministério. Ou seja, nem sempre foram 6 ministérios, né? Também a própria organização de nosso lar foi evoluindo no tempo também. Foi adaptando, né? Lógico. O antigo Departamento da Regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, isto é, todo serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu maravilhosos coeficientes de espiritualidade. Lises silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Bom, no capítulo 10, no Bosque das Águas, né? Vou pedir para a Adriana Poli, quer ler para a gente, Adriana? Leio. Que linda essa imagem. Estava olhando.
Vamos lá. Mas é lindo, o Poste das Águas é lindo Né? assim. Lindo, Isso aqui lindo. é lindo assim mesmo, lá em nosso lar. Maravilhoso. Bota maravilhoso nisso. Dado meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou. Esperemos o aeróbus. Gente, estamos em 1940. Lá já tinha Aeróbus, aqui tem a nota do editor. Carro aéreo que seria na Terra um grande funicular. Isso. Mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros, mais ou menos, e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transporte. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados, né? Convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer, sorridente e calmo. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Notando o meu deslumbramento, Lísias explicou. Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões do nosso lar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes, que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da Terra. Lá também se namora, né? Né? Os casais já começam lá, né? Que lindo! Lá também se namora. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas neste particular. Indicando um edifício de enormes proporções, esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo dos serviços da regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Substâncias invisíveis para a Terra, perdão. Percebendo minha indagação íntima, acrescentou. Com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei. A que ministério está afeto o serviço de distribuição? Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. Fluidificação das águas. Lembra? Agora, o principal alimento do povo de nosso lar é essa água fluidificada e respiração. Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma e outra coisa. O visitador sorriu e obtemperou prazenteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora,
É lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados da luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da união divina são os detentores do maior padrão de espiritualidade superior entre nós, e cabe a eles a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes do nosso lar. Ai, que lindo! Com a pureza imprescindível. Perdão, né? Vou ler aqui. E cabe a eles a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo, num ponto longínquo, oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei, jamais recebi elucidações desta natureza. O homem é desatento há muitos séculos, tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. O rio organiza-lhe a cidade e a presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar, as características mentais de seus moradores. A água, no mundo, meu amigo, não somente carrega os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas, e quando em movimento, sua corrente não só espalhará bênção de vida, mas também constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedades dos homens, lavando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixaram a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Isso aí, né? Qual é o maior desequilíbrio que nós temos hoje? Das águas, né? Isso. Chuvas inundando. E todos nós, né, no centro espírita, a gente usa água fluidificada. Uhum. Né? Os médicos recomendam que você tome 5 litros de água, né, todo dia. Só que não falam da importância de você abençoar a água. E cuidar, né? Abençoar a água. Diz a Clarice Lispector: sou composta por urgências, minhas alegrias são intensas, minhas tristezas absolutas. Me entupo de ausências, me esvazio de excessos. Eu não caibo no estreito, eu só vivo nos extremos. Capítulo 11, Notícias do Plano. Quer ler, Peca, para a gente? Opa, posso ler? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Notícias do Plano. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamaram-no ao posto. Terá você a ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente, pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo
oferecem ensejo à visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém, ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Voltamos ao ponto de passagem do aeróbus, que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei o minuto para valer-me do companheiro quanto possível. Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a essa? Os mesmos processos, as mesmas características? De modo algum. Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva desta natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes, os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim. Os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham. E ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores que somente com o atual conseguiram elevação. Assim procederam... Só um minutinho, ó. Essa daqui, ó, é Alvorada Nova. Onde é que ele está falando, né? Alvorada Nova, ela fica, assim como o nosso lar está em cima da cidade do Rio de Janeiro, Alvorada Nova está em cima da cidade de Santos. E tem 250 mil habitantes na época, né? E é uma estrela de 8 pontas, né? E é um centro de irradiador de energias espirituais. Dizem que quem coordena a Alvorada Nova é Caio Bachutel, que é um espírita famoso, né? Eu trouxe algumas cidades para vocês conhecerem aqui, ó. Essa daqui é a Colônia das Águas. É uma cidade que fica na entrada do Rio Amazonas, sob a região espiritual do Rio Solimões. Tem o Rio Negro e o Rio Solimões, né? E essa cidade, por exemplo, é especializada em receber desencarnados com problemas circulatórios e trata espíritos que sofrem com impressões no perispírito. Essa daqui é a Colônia Padre Chico, que fica no Triângulo Mineiro, ali
onde mora o Chico, perto de Uberlândia, Tupaciquara, Monte Alegre de Minas, Prata, Miraponga. E é também conhecida como Colônia das Margaridas. Vocês olharem, né? Linda, né? Maravilhosa, grande presença de flores brancas e amarelas. É uma colônia de porte médio, menor do que o nosso lar, mas linda também. Vamos ouvir falar de Campos da Paz, vai aparecer em livros seguintes, né? É uma colônia espiritual de auxílio e regeneração. Fica na Serra do Mar. E ela é tratada, é especialista em tratamento de desequilíbrios mentais. Então, quando a gente estiver lá estudando, né, o Calderaro, né, falando lá da psicanálise do Freud, nós vamos chegar lá nessa colônia em Campos da Paz, outra colônia. Né? E aqui só um mapa, para vocês terem ideia, né? De algumas das colônias, mas assim como nós estamos cheios de cidades no planeta Terra, também no mundo espiritual, tem muitas cidades mais evoluídas, menos evoluídas, mais lindas. Vocês vão ver que muita gente tem inveja de quem mora no nosso lar. Acontece também. Né? Como acontece aqui no nosso planeta. Mas aqui é só um mapinha para vocês terem uma ideia da riqueza que é o nosso mundo espiritual. Pode continuar, Teca. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva, como definição de espiritualidade. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos, no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Enquanto eu ouvia as informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito, com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para as futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação, e raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançam intimidade nos trabalhos da União Divina. E não supunha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos num círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres do Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da União Divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade,
a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros, mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca neste terreno. Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. Somente nas ocasiões que o bem público o exige. A não ser, em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar, onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus obrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, priva-se, às vezes, de alegrias sagradas, amparando desorientados e sofredores. Deixara-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouvia-se, tal qual observara a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Nesse íntere, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou. Irmão Lísias, chamam-no no pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se calmo, enquanto eu me recolhi ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Chegamos no capítulo 12, umbral. Mas isso vai ficar para segunda-feira que vem, né? Eu vou pedir, então, para a Aline, quer fazer a nossa prece? Quero. Então, vamos lá, gente. Olha, eu adoro esse livro, adoro André Luiz, né? Então, achei que foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado também. Aline. Bom, agradecemos, senhor, a oportunidade e toda a turma e todos os espíritos da Irmandade, da Falange do André Luiz, a oportunidade desse estudo que nos eleva e que nos permite um conhecimento maior. Agradecemos do fundo do coração a oportunidade. Salve Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo fique com vocês. E segunda-feira que vem, vamos estar de volta aqui. E isso vai ficar gravado. Quem não pôde assistir dessa vez, né, vai poder chegar lá no YouTube e ver. Tá? Um beijo bem grande no coração de vocês. Boa noite a Até segunda que todos. vem. Boa noite. Um Obrigada. abração, boa noite, pessoal. Boa noite a Valeu. todos, uma boa semana. Uma ótima Boa semana. noite. Até mais, tchau.